Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 5 e 6 de setembro de 2018. Oi, Karina. Olá, William. Matéria tributária, destaque na semana, né? Exatamente. Tanto na quarta-feira como na quinta, imunidade tributária foi discutida. Na quarta-feira, envolvendo empresas beneficentes, e na quinta-feira, envolvendo a Caixa de Assistência dos Advogados, especialmente aquela vinculada à OAB do Estado de Minas Gerais. Mas na quarta-feira, além de matéria tributária, outros temas também foram discutidos. E um deles foi retomado com o voto vista da ministra Carmen Lúcia e envolvia a discussão sobre uma possível cassação sumária, um cancelamento do registro especial que a legislação estabelece para que as empresas fabricantes de cigarro possam ser submetidas em caso de verificação pela Secretaria da Receita Federal de débitos tributários, ou seja, a legislação prevê um cancelamento sumário, então, drástico, uma sanção drástica ao que o ministro Joaquim Barbosa, relator, chegou a essa conclusão quando votou no início do julgamento, hoje já aposentado o ministro Joaquim Barbosa, e essa decisão não poderia ser feita da forma como a legislação prevê. Deveria ser observado o princípio do contraditório, da ampla defesa, mas envolvendo essa discussão toda, o plenário acabou não chegando a uma conclusão final e esse julgamento foi suspenso para que o resultado seja dado em um outro momento, já que trata-se de uma matéria tributária também, esse cancelamento do registro em razão de débitos tributários junto à Secretaria da Receita Federal. Os ministros, sem data marcada para o retorno, suspenderam o julgamento para se chegar a um voto médio ou a um voto que poderia se dar à interpretação conforme a interpretação dada pelo ministro Joaquim Barbosa ou a divergência que foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes nesse julgamento da quarta. Mas na quarta-feira ainda os ministros declararam inconstitucional uma lei do Estado do Rio Grande do Sul por entender que haveria uma violação da autonomia política daquele Estado em razão da legislação que foi efetivada. A gente vai comentar um pouquinho aqui no programa. E na quinta-feira, matéria tributária, como eu disse no início, e também o início de um julgamento de um recurso extraordinário em que se discute a possibilidade de crianças e adolescentes serem educadas não nas escolas de ensino regular, vamos dizer assim, mas em casa, pelos próprios pais ou responsáveis. É o chamado homeschooling, ou ensino doméstico. Isso é possível ou não no Brasil? Esse é o questionamento que é colocado no recurso extraordinário, que teve início o seu julgamento nesta quinta-feira, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, e que promete retornar na próxima semana com o voto dos demais ministros. Uma semana bastante agitada, vários temas no plenário do Supremo Tribunal Federal, envolvendo tanto direito à educação, como autonomia, organização do Estado e também direito tributário, sem dúvida alguma. Como ressaltou a Karina, tema tributário se destacou na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal na última quarta. Os ministros começaram a julgar recurso que questiona a decisão do Supremo que determinou a exigência de lei para conceder imunidade tributária às entidades beneficentes. Na mesma sessão, a Suprema Corte suspendeu o julgamento da ação que analisa a possibilidade da Receita Federal cassar registro de empresas tabagistas. Essa ação começou a ser julgada em 2010. Apenas o relator ministro aposentado Joaquim Barbosa tinha votado porque logo depois a ministra Carmen Lúcia pediu mais tempo para analisar o tema. Nessa quarta-feira, a ministra seguiu o relator, votou a favor das empresas terem um registro cassado. A cassação pode ocorrer em casos de não pagamento de tributos e descumprimento de obrigações acessórias. Não se concebe, nos dias atuais, alguém ser apenado sem que lhe seja dado oferecer as razões que justifiquem ou expliquem seu comportamento. As lições, assim, não infirmam, ao contrário, afirmam, deve o contribuinte e pode, sob o palio da liberdade de iniciativa, ter garantidos todos os seus direitos, mas não equivale a afirmar que ele possa adotar prática comercial ou empresarial dirigida à inadimplência contumaz e pré-ordenada no pagamento de suas obrigações tributárias, valendo-se de infundadas impugnações administrativas ou judicial sobre a exigibilidade da exação, alcançando vantagem competitiva, capaz de desequilibrar a concorrência e frustrar o atendimento à função extrafiscal do tributo, a saber,
a intervenção estatal no domínio econômico para desestimular o consumo de produto que, embora lícito, seja considerado danoso à saúde e repercute em excessivos custos na manutenção das condições de prestação dos deveres do Estado brasileiro. Nessa linha de entendimento, estou citando lição, por exemplo, de José Afonso da Silva, sobre o respeito devido à liberdade de iniciativa, do bem-estar social e da livre concorrência, que devem se combinar para se ter a certeza de que há um uso e não um abuso das medidas adotadas pelo Estado. Votaram assim os ministros Celso de Mello e Rosa Weber. Mantenho o entendimento que adotei ao julgamento, né, do tema similar. Se o tribunal entender de apreciar, considerados esses novos dispositivos, o que eu, com todo respeito, não me parece, com todo respeito, mais adequado, eu acompanharia, porque as normas previstas parecem sim que já levam à observância do devido processo administrativo. Então, não haveria necessidade do devido processo legal, contraditório, enfim, não haveria necessidade dessas condicionantes, porque, de fato, ficou uma... Mas eu fiquei com essa dificuldade da minha análise se fazer à luz da questão tal como posta pelo relator no início do julgamento. Os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski também votaram a favor da cassação. Mas eles consideraram no voto que diz uma lei de 2012, que é posterior ao início do julgamento dessa ação. Se uma empresa que reiteradamente descumpra suas obrigações tributárias, ela acaba fornecendo seus produtos mais barato e acaba, a partir de uma atividade ilícita, que é a sonegação fiscal, acaba também prejudicando a livre concorrência entre os demais. Então, a sanção aqui não me parece uma sanção criada tão somente para cobrar a tributação, mas uma sanção que vale para 3 hipóteses, e são as 3 hipóteses que claramente afetam a livre concorrência no mercado. Considerando a excepcionalidade da medida e localizada num setor da economia que padece dos vícios já apontados, e considerando a necessidade de que sejam adotadas providências em casos determinados, mas observado o princípio da proporcionalidade do devido processo legal, eu vou agora acompanhar o voto de Vossa Excelência, julgando improcedente, tal como já o fizeram o relator. O ministro Luiz Fux concluiu que a Receita pode cassar o registro e votou pela improcedência do pedido. O cancelamento do registro não impede de modo definitivo a atividade econômica, que poderá ser estabelecida desde que cumpridas as exigências legais. Além disso, a liberdade de iniciativa, quando exercida de forma abusiva, deixa de merecer a tutela do ordenamento jurídico. Também eu destaco, como fez o ministro Alexandre, as fases antecedentes desse cancelamento, que comprovam o cumprimento do devido processo legal, sem prejuízo do princípio da inafastabilidade, que permite sempre o acesso do fabricante de cigarros ao poder judiciário. O único a divergir e julgar a ação totalmente improcedente foi o ministro Marco Aurélio. Assusta muito a generalização do Instituto da Modulação, fazendo surgir o que já rotulei no plenário como inconstitucionalidade útil, apostando-se na morosidade da Justiça. Observem o pedido formulado. A União pretende o implemento de prazo de 24 meses para que o legislador edite norma complementar a reger os requisitos para caracterização da entidade como beneficente e de assistência social. Justifica-o esse pedido a partir da suposta falta no ordenamento de regime jurídico aplicável, ignorando, colocando em segundo plano o pronunciamento do Pleno, o qual
assentou a suficiência do Código Tributário Nacional para estabelecer os citados critérios. Já um pedido de vista da ministra Rosa Weber suspendeu o julgamento do recurso da União contra a decisão do Supremo, que estabeleceu a necessidade de lei complementar para definir regras para a imunidade tributária das empresas beneficentes. Ainda não há uma data para o caso voltar ao plenário. Karina, no caso relacionado aos fabricantes de cigarros, houve uma ampla discussão para se chegar ao voto médio, mas não teve consenso, né? E é outro julgamento também que não tem data para voltar ao plenário, assim como esses embargos de declaração com o pedido de vista da ministra Rosa. Vamos entender qual foi a grande discussão no caso dessa discussão da possibilidade de cassação desse registro especial para as empresas fabricantes de cigarro. O ministro Joaquim Barbosa, relator do caso, já aposentado, havia votado não para declarar a legislação atacada como inconstitucional, mas para dar uma interpretação conforme a Constituição, entendendo que a sanção não seria de natureza política, desde que fossem observados alguns critérios estabelecidos no seu voto. E, nesse sentido, a ministra Carmen Lúcia votou com o ministro Joaquim Barbosa e outros ministros acompanharam. O ministro Alexandre de Moraes, no momento em que ele vai proferir o seu voto, ele diz, e isso ao final fica bastante claro, porque até durante mesmo o julgamento ele havia uma confusão que não se sabia a extensão dos votos que haviam sido apresentados, principalmente no caso do voto do ministro Alexandre de Moraes. Mas no final ele diz, eu não concordo com as observações ou a interpretação conforme dada pelo relator e entendo que deve ser dada uma interpretação conforme por arrastamento em relação a uma legislação posterior àquela legislação que estava sendo questionada naquele processo em julgamento, para dizer que o recurso administrativo, naquele caso, deveria ter efeito suspensivo, ou seja, uma vez que a Secretaria da Receita Federal determinasse a cassação em razão do não pagamento de determinados tributos, que sob a responsabilidade dela estava a arrecadação, essa decisão ficaria suspensa, ao entender do ministro Alexandre de Moraes, até que esse recurso fosse julgado. Ou seja, a empresa poderia exercer as suas atividades normais até o recurso ser julgado. Alguns ministros o seguiram. O ministro Luiz Fux claramente julgou totalmente improcedente a ação, entendendo que não haveria qualquer inconstitucionalidade na forma como a legislação regulamentou a matéria. Por outro lado, o ministro Marco Aurélio entendeu de forma absolutamente contrária, entendendo que era uma sanção política, que havia uma sanção muito severa e não concordava, havia uma inconstitucionalidade. Soma-se a esses fatos que acabaram dividindo o plenário, ministro Dias Toffoli e ministro Luiz Roberto Barroso não votaram, se declararam impedidos, e ministro Edson Fachin não votou porque já havia sido computado o voto do ministro Joaquim Barbosa, ao qual ele sucedeu aqui no Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, para se dar uma interpretação conforme, ou na visão, ou dentro daquele panorama dado pelo ministro Joaquim Barbosa, ou pelo panorama, ou pela, não diria panorama, mas na finalização do julgamento, interpretação dada pelo ministro Alexandre de Moraes, são necessários que 6 ministros votem de maneira coincidente, para se dar aquela interpretação à Constituição, com uma eficácia erga omnes e uma força vinculante dessa decisão proferida em ADI. Mas esse número de 6 votos não foi possível se chegar. Então, não se chegou a um consenso para pronunciar qualquer tipo de inconstitucionalidade e nem mesmo dar essa interpretação conforme. E, diante desse impasse, a ministra Carmen Lúcia suspendeu o julgamento para, em outro momento, esse tema voltar ao plenário com a resolução definitiva. Então, esse foi o tema que mais dominou a pauta, vamos dizer assim, a grande discussão do plenário na sessão de quarta-feira dessa semana. O Plenárias vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com os destaques da semana de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Até já! Estamos de volta com o Plenárias. Os ministros do Supremo decidiram que a Caixa de Assistência de Advogados de Minas Gerais tem direito à imunidade tributária. O plenário também começou a discutir a possibilidade de ensino domiciliar no Brasil. O relator do recurso, o ministro Edson Fachin, disse que deve ser reconhecida a imunidade tributária da Caixa de Assistência dos Advogados, órgão ligado à OAB. O ministro considerou que, por fazer parte da ordem, ela tem os mesmos direitos de imunidade. É pacífico o entendimento que a imunidade é tributária.
fruída pela Ordem dos Advogados do Brasil é da espécie recíproca, na medida em que a OAB desempenha atividade própria de Estado. Assento também que a OAB não é uma entidade da administração indireta, porquanto não se sujeita a controle hierárquico ou ministerial da administração pública, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Na esteira da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil possui finalidades institucionais e corporativas. Além disso, tanto a Ordem quanto as caixas devem receber o mesmo tratamento. Os demais ministros também votaram a favor da imunidade tributária desse órgão. A Caixa sobrevive mediante, seria afastadas as despesas da ordem a 50% do que é arrecadado pela própria seccional, né? E que não tem fim lucrativo. Isso está no próprio estatuto dessa Caixa envolvida no processo. Creio que a situação jurídica atrai, em que pese aí a necessidade de receita do município, né? E sempre há um desequilíbrio marcante, considerada receita e despesas no setor público, a situação se enquadra realmente na linha A do inciso 6 do artigo 150 da Constituição Federal, como ressaltado da tribuna e também reconhecido pelo relator. Acompanhe Sua Excelência. Não é possível dissociar a OAB de suas autarquias. Se nós reconhecemos a imunidade da OAB, não há como dissociar as autarquias desta autarquia maior, que compreende a menor, que tem a imunidade constitucional. Essa relação de continente e conteúdo entre Caixa e OAB possibilitaria que, eventualmente, excessos tributários em relação à Caixa acabasse prejudicando a OAB e acabasse prejudicando naquilo que essa casa, que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu importante em se garantir com a imunidade tributária governamental à OAB, poderia prejudicá-la em sua autonomia, em sua independência, porque a autonomia e independência da OAB, esses requisitos indispensáveis à OAB, não são criações etéreas. Na verdade, decorrem do artigo 133 da Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça. A partir disso, a Constituição estabelece algumas competências que só a Ordem dos Advogados do Brasil tem. A partir disso, o Supremo Tribunal Federal sempre julgou a necessidade da mantença da autonomia e independência da OAB, em virtude, não da OAB simplesmente como instituição, mas sim da OAB enquanto composta por advogados. Em seguida, o plenário começou a discutir a possibilidade de ensino domiciliar no Brasil. Nessa modalidade, crianças e adolescentes não frequentam escolas, são educadas em casa, muitas vezes pelos próprios pais. O caso chegou ao STF depois que uma estudante de Canela, no Rio Grande do Sul, pediu à Justiça em 2012, quando tinha 11 anos, para ser educada em casa. O pedido foi negado e os pais recorreram ao Supremo. Na sessão de hoje, falaram os amigos da Corte, tanto a favor quanto contra. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República argumentaram que a Constituição não permite que os pais deixem de levar os filhos para a escola. Há mais de 7 modelos, grandes modelos de concepções pedagógicas. Qual delas será adotada por cada família? Então, o que é importante, por exemplo, como aqui está no parecer, é que hoje, na situação de hoje, não existe essa autorização para o particular deixar de levar sua criança à escola. Não existe. Entretanto, é possível, porque a Constituição também permite que seja atividade não só do Estado, mas uma atividade dos particulares, construir, estabelecidos um padrão de qualidade, conteúdos mínimos, supervisão necessária, qualificação de quem vai ministrar esse ensino, para que não sejam subtraídos os objetivos fundamentais. Discussão sobre ensino domiciliar foi iniciada, mas
ainda tem que voltar para plenário. E a promessa é de que na próxima semana os demais ministros possam proferir o seu voto, já que nessa quinta-feira apenas o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, proferiu o seu voto e chegou à conclusão, ao contrário do que a Advocacia-Geral da União sustentou da tribuna e ao contrário do que a Procuradoria-Geral da República também sustenta na ação, no recurso extraordinário em julgamento, para o ministro Luiz Roberto Barroso, é possível sim que no Brasil haja ensino domiciliar para as crianças e os adolescentes. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, no seu voto, ele entendeu que a Constituição, ela traz sobre a educação princípios abertos e genéricos que dá a chance do intérprete chegar a essa conclusão de que o ensino domiciliar não estaria proibido pela Constituição Federal, ao contrário do que sustentou a Advocacia da União e a PGR. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, no entanto, esse ensino domiciliar, até que sobrevenha uma lei feita pelo Congresso Nacional, já que existe um vácuo legislativo, não há uma legislação autorizando, é possível que esse ensino domiciliar seja realizado desde que observados alguns parâmetros que ele traça no seu voto e que devem ser observados para garantir tanto o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes quanto a possibilidade de se avaliar a qualidade desses ensinos. Então, num primeiro momento, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que os pais ou os responsáveis por essas crianças e adolescentes no ensino domiciliar devem notificar a Secretaria Municipal de Educação para dizer que fizeram a opção pelo ensino domiciliar em detrimento da matrícula no estabelecimento oficial de ensino. Nesse momento, os educandos, eles deverão, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, ser submetidos às provas avaliativas que são realizadas no ensino regular, ou seja, eles devem ser submetidos a provas bimestrais, provas semestrais, provas anuais, até para se garantir a qualidade desse ensino e verificar a eficiência. Num terceiro momento, prevê que essas secretarias municipais deverão indicar a esses pais e responsáveis em quais serão os estabelecimentos de ensino que eles deverão ser submetidos a essas avaliações. E ainda diz que essas secretarias poderão ainda compartilhar as informações desses dados cadastrais, dessa opção feita pelos pais, junto ao Ministério Público e conselhos de educação e tutelares do município, a fim de fiscalizar e monitorar esse ensino domiciliar. E, por fim, o quinto parâmetro que o ministro Luiz Roberto Barroso coloca em seu voto é de que, em se verificando a ineficiência dessa educação domiciliar, ou seja, as crianças e adolescentes não alcançando um resultado positivo nessas avaliações, o poder público poderá notificar os pais e recomendar que essas crianças sejam matriculadas na rede oficial de ensino. Esses parâmetros, então, colocados pelo ministro Luiz Roberto Barroso no seu voto, traçam a forma como ele interpreta a Constituição, no sentido de que é possível, sim, no Brasil, o ensino domiciliar. Vamos ver um trechinho do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator desse recurso extraordinário. Por trás das motivações dos pais que optam pelo ensino domiciliar está a preocupação genuína com o desenvolvimento educacional pleno e adequado dos seus filhos. Nenhum pai ou mãe faz esta opção, que é muito mais trabalhosa, por preguiça ou por capricho ou por desfastio. Portanto, eu considero que há, nesse elenco, razões relevantes e legítimas para que esta opção possa ser respeitada pelo ordenamento constitucional. O homeschooling não se confunde com o que se chama de unschooling, que é uma opção, esta sim, penso que inaceitável, pela não escolarização formal da criança e deixar que ela escolha o seu próprio destino, o que aí sim não me parece que seja um comportamento aceitável e responsável. Na próxima semana a gente deve voltar a falar sobre esse tema, então, aqui no Plenárias, né? Exatamente. Na quarta-feira, ao final desse julgamento, desse voto do ministro Luiz Roberto Barroso, em razão já do adiantado da hora, a ministra Carmen Lúcia suspendeu o julgamento para que ele seja retomado na próxima quarta e os demais ministros possam se manifestar sobre o homeschooling, a possibilidade ou não de se
diz que os pais ou responsáveis deixem de matricular os seus filhos na escola regular e passem a educá-los no ensino domiciliar. Encontro marcado na próxima quarta-feira com esse tema e na quinta-feira também no Direto do Plenário e no final de semana com Plenárias. O Plenárias então vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV Justiça.